Começa agora mais um CRC-SP Conversa. Neste programa, nossos convidados vão falar sobre o domicílio eletrônico do contribuinte e também da fiscalização orientadora nas empresas enquadradas no Simples Nacional. O domicílio eletrônico do contribuinte é um ambiente para envio de mensagens eletrônicas feito pela Secretaria da Fazenda de São Paulo ao contribuinte paulista do ICMS e visa aperfeiçoar a comunicação com todas as empresas por meio de mensagens direcionadas com temas e públicos específicos. Já a fiscalização orientadora é um procedimento implantado pela Secretaria da Fazenda em julho de 2013. Trata-se de um novo modelo de trabalho que tem como objetivo alertar as empresas do Simples Nacional sobre divergências em suas declarações e indicar a regularização sem a necessidade da adoção de medidas repressivas pelo fisco. Para debater esses assuntos, temos em nossos estúdios Renato Peianchan, supervisor de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e Gildo Freire de Araújo, empresário contábil e vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRC-SP. Renato, a Secretaria da Fazenda no mês passado, no mês de setembro, credenciou 101 mil contribuintes no domicílio eletrônico do contribuinte, que é o conhecido DEC, né? Isso, o que a Secretaria da Fazenda espera, o que ela pretende que o contribuinte utilize do DEC, qual é a principal objetividade da Secretaria da Fazenda? O domicílio eletrônico do contribuinte, Gildo, ele tem por objetivo aperfeiçoar a comunicação da Secretaria da Fazenda com o seu contribuinte do ICMS aqui no estado de São Paulo, né? Então, através da Lei 13.918 de 2009, foi instituída essa obrigação eletrônica para o contribuinte paulista. E então, estipulou-se prazos de credenciamento para essas empresas. Hoje você tem um credenciamento de ofício, que é o que foi feito no mês de setembro, onde em torno de 100 mil empresas paulistas foram obrigadas a se credenciar ao DEC. A partir desse credenciamento, essas empresas, então, elas são obrigadas a periodicamente acessar esse ambiente e verificar se existe ou não alguma mensagem da Secretaria da Fazenda dando algum tipo de orientação, eventualmente um aviso ou uma notificação sobre algum assunto tributário para essa empresa. São todos os contribuintes que devem utilizar a DEC, e isso a partir da inscrição. Vou pensar num contribuinte novo, ele já no ato da inscrição ele tem a opção de utilizar o DEC como um informativo de suporte dele com a Secretaria da Fazenda. Seria então uma forma dele receber informações, mas isso alcança todos os contribuintes ou somente a um determinado tipo de contribuinte? O objetivo do DEC é alcançar todos os contribuintes do ICMS. Nesse primeiro momento, como o DEC ele exige a utilização de certificação digital, nem todos os contribuintes estão alcançados por essa ferramenta, tá? Então, no ambiente aqui no estado de São Paulo, a gente tem em torno de 1.500.000 empresas contribuintes de ICMS. Desse 1,5 milhão, eu tenho atualmente 700 mil empresas obrigadas a acessar o DEC. Então, por que só apenas 700 mil? Como o DEC exige essa certificação digital, a gente tornou obrigatório o acesso somente às empresas emitentes de nota fiscal eletrônica. As 800 mil empresas restantes, elas têm a opção de se credenciar voluntariamente, tá? Para isso, teria que adquirir a certificação digital e entrar no site da Fazenda e fazer a opção pelo acesso ao DEC. Pelo DEC, o contribuinte ele pode receber avisos, né, informações a respeito que a Secretaria da Fazenda queira passar para o contribuinte, e também pode receber autos de infração pelo DEC? Então, o DEC ele é um instrumento de comunicação abrangente, né? Então, o objetivo é enviar avisos, notificações e comunicações em geral. Eventualmente, sim, ele pode receber a notificação da existência de um auto de infração e a partir daquele momento em que ele acessa o DEC, abre-se o prazo de contagem para apresentação de defesas. Então, o DEC ele serve para aperfeiçoar essa comunicação e tanto o contribuinte quanto a Secretaria da Fazenda tem o benefício da implantação dessa comunicação eletrônica, né? Então, além de mensagens com notificação de auto de infração, a gente, por exemplo, recentemente encaminhamos
em torno de 500 mil mensagens, avisos eletrônicos a respeito do andamento do nosso programa de parcelamento. Então, existem todas as regras, né, de adesão. Mensagens encaminhando uma lista de serviços da Secretaria da Fazenda, que a gente chama de guia do usuário. Mensagens a respeito de mudanças de layout de nota fiscal eletrônica. Então, o uso do DEC é abrangente, né? Ele não serve somente para dar ciência de autos de infração. E aí esse domicílio ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado por aquelas empresas que estão no regime periódico de apuração e mais também aquelas enquadradas no Simples. Tem mais algum outro alcance com o DEC, além desse segmento? Pois é, as empresas credenciadas ao DEC são todas as empresas do regime normal, né, do regime periódico de apuração, porque no estado de São Paulo todas as empresas do RPA já são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica e as empresas do Simples Nacional nós segregamos de duas maneiras. As empresas emitentes de nota fiscal eletrônica já são obrigadas. As não emitentes, a opção pelo DEC ela é voluntária. E aí a gente pode considerar o DEC ele como sendo uma oportunidade e vamos poder pensar também que seria como se fosse uma fiscalização preventiva, né? Uma forma do fisco ter uma comunicação com o contribuinte alertando ele de alguma ocorrência, de alguma irregularidade. Essa seria também um grande avanço da Secretaria da Fazenda, não é? Essa é uma das principais mudanças, né, na sistemática de fiscalização da Secretaria da Fazenda. Até mesmo buscando atender o pleito, né, do setor de micro e pequenas empresas, da implantação de uma fiscalização orientadora, a gente, através do domicílio eletrônico, começamos a divulgar, né, uma ação preventiva, informando contribuintes de eventuais divergências, né, a partir das suas declarações de Simples Nacional, permitindo para que ele possa se regularizar espontaneamente. Então, buscando justamente atender o pleito, né, desse setor, é um trabalho pioneiro aqui dentro da Cefaz e que a nossa intenção é que ele tenha vindo para ficar. E a utilização do DEC, a gente pode pensar que isso seja um fator favorável ao contribuinte e que mesmo aqueles que não estejam obrigados porque não usam nota fiscal eletrônica, como a gente conversou há pouco, ele espontaneamente também poderia buscar o seu credenciamento junto ao DEC, até porque seria essa proximidade e essa oportunidade de ele poder ter essa comunicação com a Secretaria da Fazenda. Eu acho que isso é bastante interessante, né? No nosso ponto de vista, isso é interessante sim, né, para a empresa que não é obrigada a emitir nota fiscal eletrônica, porque justamente tendo esse caráter orientador do domicílio, o benefício ele é amplo, né, para todas as empresas. Então, a empresa que não estiver credenciada ao domicílio, ela perde essa oportunidade, né, de eventualmente receber esses avisos de regularização espontânea. Então, o que a princípio pode parecer um custo a mais para a empresa ter que adquirir a sua certificação digital, no fim pode representar, na verdade, um benefício, né? Um investimento que vai lhe permitir não tomar um auto de infração se for constatada uma irregularidade nessa empresa, né? Então, na verdade, às vezes o barato pode sair mais caro. Também. E pensando em termos de credenciamento, como você mencionou, foi encaminhado então avisos e notificações aos contribuintes. Isso tem tido uma interação crescente? Você tem percebido, a Secretaria da Fazenda tem percebido que o contribuinte tem se tornado mais alerta em acompanhar o DEC, porque ali tem os avisos. Hoje ainda a realidade está um pouco distante daquilo que se pretende. Então, isso na verdade é uma preocupação muito grande que nós temos, né? Porque nós fazemos o monitoramento de todas as mensagens encaminhadas pelo domicílio eletrônico, né? Então, a partir da análise de determinados tipos de assunto, existem um maior ou menor grau de ciência das mensagens enviadas. Particularmente em relação à Operação Grão de Ouro, nós percebemos que 60% das mensagens enviadas tiveram algum tipo de ciência pelo contribuinte. Então, como foram enviadas 200 mensagens, em torno de 120 é que tiveram a ciência por parte do contribuinte, e desse contingente que teve ciência, em torno de 70% se regularizou espontaneamente e teve a oportunidade de substituir a declaração ou apresentar as justificativas das suas declarações, né? No caso específico da Operação Grão de Ouro, 70% né, de regularização espontânea
em relação a 60% de contribuintes que tomaram ciência, é um número que a gente considera satisfatório, mas que tem potencial para crescer. Só que, em compensação, existem alguns outros tipos de avisos que nós encaminhamos, onde o número de cientificação foi baixo, né? Dou um exemplo, as mensagens encaminhadas com detalhamento do guia de serviços da Secretaria da Fazenda. Foram enviadas em torno de 500 mil avisos. Desses 500 mil avisos, em torno de 40 mil é que teve ciência. Então, assim, foram preparados um material, né, de orientação para o contribuinte, né, para o seu contabilista poder conhecer mais a fundo, né, os procedimentos da Secretaria da Fazenda, e o número de cientificações foi relativamente baixo, né, diferentemente da Grão de Ouro. Por quê? Na Grão de Ouro, a gente procurou fazer um trabalho de também ligar para o contribuinte, ligar para o contabilista, pedir para que ele acessasse o domicílio, né, e ele não perder essa oportunidade de regularização espontânea. Só que esse trabalho de telefonar para o contabilista ou para o empresário é um trabalho mais demorado, né? Então, daí o nosso agradecimento de vocês cederem esse espaço de poder entrar em contato com os contabilistas. A forma hoje ela é bastante dinâmica, né, no que se refere a todo tipo de comunicação, até mesmo o cumprimento das obrigações acessórias, pelo uso hoje de todo esse sistema que a gente tem do computador, da informática, porque isso veio, na verdade, para facilitar. E, na verdade, essa comunicação através aí do DEC, ela é essa oportunidade de poder dar ao contribuinte essa orientação e esse trabalho preventivo, vamos chamar assim, de fiscalização, a exemplo dessa operação Grão de Ouro. Você podia explicar um pouco mais aí da operação e qual foi a pretensão, porque ela alcança um determinado segmento, né, que são as empresas que estão no Simples. Isso, exatamente. A Operação Grão de Ouro, o foco foi pegar empresas optantes pelo Simples Nacional. A partir de uma análise de risco tributário, nós verificamos diversas variáveis, como, por exemplo, o que ele declarou na DASEN 2011, o que ele emitiu de nota fiscal eletrônica, o que ele transmitiu no arquivo REDEF, nota fiscal paulista, a sua situação em relação à inadimplência ou não, né, no recolhimento de DAS, omissão em relação à transmissão da STDA, né, uma outra obrigação acessória. Enfim, foram muitas as variáveis que nós identificamos para elaborar um perfil de risco desse contribuinte, e a partir desse perfil identificamos aqueles que não apresentavam indícios de dolo ou fraude, né, nas divergências apuradas. Então, nesse contingente, nós separamos para que esses avisos da Operação Grão de Ouro pudessem ser encaminhados. E elas, na verdade, por estarem num segmento denominado como simples, têm toda a sua importância também no que se refere à arrecadação, né? E principalmente aí no aspecto do ICMS. Elas estão sujeitas a situações, embora no simples, a substituição tributária, enfim, tem, na verdade, a sua contribuição também ao recolhimento do ICMS. E essa operação ela foi deflagrada agora em 2013, né? E qual foi o planejamento, assim, em termos de alcance, da quantidade de contribuintes? Como é que a Secretaria da Fazenda está monitorando isso e está acompanhando os resultados? Essa operação ela começou efetivamente em meados de julho, no mês de julho. Nossa intenção, essa primeira etapa, ela até o final do ano de 2013, abranger 1.000 contribuintes aqui do estado de São Paulo, para que sejam eventualmente retificadas ou justificadas diferenças apontadas para o ano base de 2011. Tá? A nossa intenção é que esse procedimento seja expandido, né? E para o ano de 2014 nós possamos ampliar o número de contribuintes beneficiados por meio dessa fiscalização orientadora. E a Secretaria da Fazenda deve ter percebido a dificuldade que tem desse relacionamento, né, com a micro e pequena empresa, justamente das dificuldades que o microempreendedor ou que o empreendedor tem, às vezes, de poder transmitir as informações que são necessárias e principalmente corretas, que é o que mais interessa à Secretaria da Fazenda. Então, seria aí, vamos dizer, um trabalho preventivo de fiscalização com implantação inicial pela Secretaria da Fazenda, que é um modelo a ser seguido, não só para esses contribuintes, também como para os outros, né? Eu acredito que isso deva ter sido um fator muito positivo, até porque a Cefaz consegue dessa forma ter uma interação melhor e um resultado melhor em termos de focar aonde ele deve fiscalizar, né? Isso, então, a empresa do Simples Nacional
Na verdade, o contingente aqui em São Paulo ele é muito grande, né, de empresas desse Simples Nacional. Então, a fiscalização tradicional, onde o fiscal vai com a pastinha e visita o contribuinte, ela para esse segmento de Simples, ela é impossível de se abranger todo esse contingente. Daí a necessidade de a gente utilizar, né, as ferramentas tecnológicas para poder alcançar todo esse contingente de empresas. Então, você até comentou, né, a importância da arrecadação. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, anualmente, né, esse contingente de empresas representa quase 3 bilhões de reais de arrecadação. Então, é um volume muito importante, né, para a Secretaria da Fazenda. Daí também a nossa aposta, né, em tentar estimular a regularização espontânea, ao invés de partir para uma eventual autuação ou exclusão da empresa. Isso eventualmente pode até causar, né, o encerramento das atividades dessa empresa, porque no Simples Nacional nós temos uma autuação que chega até 225% do valor do imposto devido, né? É uma preocupação e eu acho que é importante, muito importante esse trabalho preventivo, né, de orientação, porque visa-se com isso minimizar esse impacto tributário e fazer com que tenhamos aí, como você mencionou, o encerramento de empresas. E uma outra grande preocupação também é o desenquadramento desse regime, porque a empresa estando agindo de forma irregular, né, vamos dizer que, mesmo consciente ou não, quer dizer, incorrendo num tipo de erro que não tenha como se corrigir, ela está, vamos dizer assim, sofrendo de repente uma forte tendência de ser desenquadrada, cuja situação fiscal vai ser uma outra realidade bem diferente. O desenquadramento para uma empresa do Simples Nacional, ele é terrível, né? Porque em muitas das infrações que são identificadas, né, no Simples Nacional, isso acaba incorrendo em um desenquadramento retroativo, né? Então, isso obriga a empresa do Simples a fazer toda uma reapuração do imposto, né, que ela eventualmente pagou como Simples. Ela vai ter que reapurar para o regime normal, né? Vai ser obrigada a escriturar livros que hoje no Simples Nacional ela está desobrigada, como por exemplo o livro de saída, né, o livro de apuração. Então, assim, toda essa sistemática de desenquadramento para a empresa do Simples é muito trabalhosa. Por isso, a gente aposta muito nessa oportunidade, né, que a empresa possa abraçar de se regularizar espontaneamente e não corra o risco de ser desenquadrada com retroatividade. E tem aí uma perspectiva de continuidade, vamos dizer assim, para 2014, porque você mencionou que agora em 2013 foram comunicados, né, foi feito todo um trabalho focado no ano de 2011. Pensando em 2011, você já alcançou todas as empresas que poderiam ser alcançadas desse regime? Porque nós temos aí aproximadamente 1.100.000 empresas no estado de São Paulo que estão nesse modelo de regime do Simples. Agora, praticamente, então, 1.000 notificações, quer dizer, são 1.000 contribuintes. Isso. Né? E tem uma programação já para 2014 de alcançar, então, 2012 e já ir progredindo nesse tipo de trabalho? Então, para o ano de 2014, né, nós estamos encerrando aí, o nosso processo de seleção. Nós ainda não temos um número fechado, né, de empresas a serem fiscalizadas e aptas a receber o aviso. Tá? É que também para o ano de 2014 vai haver uma nova sistemática de fiscalização no Simples Nacional. Tá? Então vai ser iniciada a chamada fiscalização integrada entre todos os entes federativos. Um fiscal do ICMS aqui do Estado, ele vai poder constituir impostos federais ou eventualmente impostos do município, no caso o ISS, né? E tudo isso dentro de um único auto de infração. Então, para o ano de 2014, a gente tem um novo cenário de fiscalização de lavratura de auto. Então, assim, há uma necessidade de uma integração entre todos os entes, né, para que a gente possa identificar qual o número de contribuintes a serem fiscalizados. Então, hoje a gente não tem esse número ainda, tá? É importante ressaltar que esse trabalho, né, de autorregularização que São Paulo está fazendo, a Receita Federal também, recentemente, ela começou um trabalho semelhante, né? Eles até batizaram de fiscalização alerta, e no caso da Receita Federal, eles focaram o ano de 2010, né? E em nível nacional foram em torno de 26.000 empresas fiscalizadas, né? Isso é um alerta, até porque se vai
ocorrer esse tipo de integração, eu acho que de certa forma é positivo, e aí você tem aí uma união de forças, né? É que o empreendedor e contribuinte tem que ter, na verdade, bastante controle do seu negócio, saber quais são as suas responsabilidades e obrigações, e isso ele precisa ter, na verdade, um profissional ao seu lado que possa dar a devida orientação e o devido encaminhamento para que ele não incorra, né, num tipo de situação desse desenquadramento do regime do Simples Nacional. Além de outros riscos, porque a partir do que você tem o desenquadramento não só no Estado, alcança também o aspecto da área federal, que também é uma outra tributação bem diferenciada. Agora, Renato, pensando no DEC ainda, né, esses contribuintes, quando eles são notificados, eles recebem alguma informação, porque quando você se cadastra no DEC, você também pode dar um e-mail opcional, para que você tenha, de repente, um aviso, olha, tem um aviso lá no seu DEC, né, no seu domicílio. Se o contribuinte recebe algum e-mail, ele tem algum risco, porque hoje é muito comum a gente receber por e-mail vírus que as pessoas mandam, que você clique aqui e faça algum procedimento. Quer dizer, a Secretaria da Fazenda não faz esse tipo de procedimento, né? Se ela manda somente um aviso, não tem anexo, não tem nada. Gildo, isso que você lembrou é um assunto super importante, é um assunto que preocupa a Secretaria da Fazenda, né? Então é importante a gente ressaltar isso nessa oportunidade. Então, quando a Secretaria da Fazenda criou o domicílio eletrônico do contribuinte, o objetivo é abranger todas as empresas aqui do estado de São Paulo, sejam empresas grandes ou pequenas. E sabendo que normalmente as empresas pequenas, elas focam, né, a sua força no negócio, ela muitas vezes contrata, né, o serviço de um contabilista e atribui poderes para ele através de uma procuração eletrônica. Além da procuração eletrônica, foi criada uma funcionalidade de envio de e-mail, né, para o contribuinte quando chega uma mensagem no domicílio eletrônico dessa empresa. Então, no momento que o sócio da empresa ou o contabilista cadastra o seu e-mail para que ele possa receber a sua mensagem, a gente já procura deixar um aviso falando que a Secretaria da Fazenda, ao encaminhar esse e-mail, ela não envia nenhum tipo de anexo, né, naquele e-mail. Basicamente é um texto curto, falando que chegou mensagem para aquela empresa no domicílio eletrônico dela. Então, se houver uma mensagem, algum tipo de e-mail, pedindo para que você clique em algum link, né, ou com algum tipo de anexo, tenha certeza que essa mensagem é um spam, é uma mensagem que eventualmente tenha um vírus, né, então é uma mensagem que você deve descartar. Qualquer tipo de pedido de consulta que a Secretaria da Fazenda faça para a empresa, é uma consulta que vai ser feita dentro do ambiente da Secretaria da Fazenda. Então, é um ambiente no posto fiscal eletrônico ou no portal que vai exigir um login e senha da empresa ou o uso de certificação digital. Por isso, qualquer outro tipo de e-mail com as características de pedir para clicar de um lado ou que tenha algum arquivo em anexo, apague, né? Que isso é um e-mail arriscado. É bastante importante esse alerta, até como uma informação aí partindo da Secretaria da Fazenda de que a gente não tenhamos esse tipo de surpresa desagradável. Renato, agradeço a oportunidade, eu acho que foi mais um passo aí que a gente trouxe aí de informação para o profissional e também para o empreendedor, para o empresário, e esperamos que vocês tenham êxito nesse trabalho que está sendo iniciado aí, nesse novo modelo de comunicação e de proximidade com o empreendedor, com o empresário, e que tenha um resultado efetivo que a gente possa ampliar, né, esse alcance, alcançando principalmente outros contribuintes aí que têm esse relacionamento com o fisco, porque é uma oportunidade dele providenciar uma regularidade por um engano, por um erro não proposital, e isso favorece não só a ele, como também aos órgãos da fiscalização. Muito obrigado. Bom, Gildo, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder divulgar um pouco mais o uso do domicílio eletrônico do contribuinte. Então, essa é uma nova forma de atuação da Secretaria da Fazenda, né, buscando aperfeiçoar a comunicação, buscando uma fiscalização orientadora, né, tentando fazer um trabalho de parceria mesmo com todo o setor empresarial aqui no estado de São Paulo. Por isso, a gente também deixa divulgado aqui para vocês o nosso Fale Conosco, né, dentro da Secretaria da Fazenda,
existe lá Fale Conosco, assunto domicílio eletrônico, a gente está aberto, né, a sugestões, eventualmente pedidos maiores, né, de orientação a algum tipo de assunto, e isso vai ser encaminhado dentro da Secretaria da Fazenda para que orientações sobre aquele assunto pedido possa ser encaminhado para todas as outras empresas, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse grau de parceria e ficamos à disposição aí sempre que for necessário. Obrigado. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.